A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que bom ter você por aqui. Hoje nós vamos meditar a respeito do nascimento de Jesus. A Bíblia nos diz exatamente a data em que Jesus nasceu? Não, a Bíblia não nos diz isso. Portanto, esse episódio é para nós meditarmos nas Escrituras, olhando para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, e para tentarmos enxergar a mão poderosa de Deus através do tempo, fazendo cumprir a sua palavra. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para profetas que profetizaram até 800 anos antes de Cristo e vemos que as palavras que eles profetizaram se cumpriram na vida de Jesus, nós só podemos admitir que isso foi possível, porque Deus, que é o sustentador de todas as coisas, fez acontecer aquilo que ele havia dito que aconteceria. Portanto, vamos começar então essa meditação falando exatamente sobre isso. O nascimento de Jesus não foi ao acaso. Deus planejou exatamente o tempo em que Jesus deveria nascer na terra. E Gálatas 4:4 nos diz isso. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Gálatas vai dizer para nós que o próprio Deus enviou o seu filho. E era plano de Deus que Jesus nascesse de uma mulher e que ele nascesse sob a lei, porque ele veio cumprir a lei. Ele veio, na verdade, não apenas cumprir a lei, mas ele veio completar a lei. Jesus começou um novo tempo sobre a terra, não apenas no calendário, antes de Cristo, depois de Cristo, mas também uma nova aliança, o período da graça. E então, quando a plenitude do tempo se cumpriu, Deus cumpriu a sua palavra e enviou o seu filho. E a promessa de que o seu filho seria enviado foi mencionado pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor se dirigiu à serpente e disse a ela: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo é a primeira referência feita à necessidade de nós termos um redentor. E o Senhor, ele disse isso usando a palavra descendente no singular. Ele estava falando de um homem, mas não de um homem qualquer. Ele estava falando de um homem que seria descendente da mulher e que viria nos redimir do pecado. O homem e a mulher viraram as suas costas para Deus, mas Deus não virou as costas para o homem. Ele mesmo proveu um redentor, aquele que iria nascer da mulher nesta terra e morreria pelos nossos pecados. De qual família viria o Messias? Bom, a família escolhida pelo Senhor era a descendência de Davi. O profeta Isaías, lá no capítulo 11, versículo 1, vai dizer: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo dará fruto. Mais de 700 anos antes de Cristo nascer, o Senhor tinha colocado na boca de Isaías que do tronco de Jessé, ou seja, de Davi, viria o renovo, viria o descendente. E nós temos outras profecias que falam sobre isso. E quando foi que ela se cumpriu? Bom, você poderia, por exemplo, ver lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus vai relatar para nós toda a genealogia de Jesus, começando aí no versículo 2, por exemplo, Abraão gerou a Isaac, passando por toda a linhagem, passando por Davi e chegando até Jesus Cristo. Além da descendência, uma outra coisa que nós podemos observar é que o Senhor Deus escolheu o lugar onde Jesus iria nascer. O Senhor escolheu Belém.
E Deus colocou na boca de um profeta chamado Miqueias. Miqueias, meus queridos, ele ministrou durante o período do reinado de Jotão, em 750 a.C. E o que foi que o Senhor Deus colocou no coração de Miqueias? Está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Olha o que diz aqui. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só o que Miqueias recebeu como revelação da parte de Deus. Primeiro, que Belém seria o lugar onde o Messias nasceria. E em segundo lugar, que o Senhor já existia desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, como nós podemos ver em João, capítulo 1, versículo 1. Então, essas duas revelações foram dadas pelo profeta, queridos, quase 800 anos antes de Cristo. E quando é que isso se cumpriu? Se você vai para Mateus, capítulo 2, versículo 1, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Bom, Mateus vai dizer para a gente que ele nasceu em Belém da Judéia, como Miqueias havia profetizado. Mas eu não sei se você conhece a história. Maria, José, eles eram de Nazaré. Eles não eram de Belém. Nazaré ficava a mais ou menos uns 150 quilômetros de distância. Maria fez uma viagem muito longa para sair lá de Nazaré para Belém. E tudo isso por quê? Porque no período em que ela estava grávida, o imperador, ele levantou, ele deu ordens para que fosse levantado um censo e, portanto, todos deveriam ir para a sua terra natal para fazer o recenseamento. José precisava viajar para lá, então Maria e José e Jesus no ventre dela viajaram para Belém. Portanto, Deus, que tem o controle de todas as coisas, que havia profetizado através da boca de Miqueias de que sim, o Messias nasceria em Belém. Ele estava no senhorio até mesmo dessa criação do censo e da viagem tão penosa que Maria fez juntamente com Jesus e com José, pois eles fizeram uma longa viagem, mas chegaram em Belém e a profecia que havia sido falado quase 800 anos antes aconteceu na vida de Jesus, na vida desse casal. E já que estamos falando de casal, o Senhor Deus também escolheu a maneira pela qual Jesus viria à Terra. Ele seria filho de uma mulher, como foi dito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas aqui em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Vamos entender aqui? Veja bem, Deus ia dar um sinal ao povo. E qual era esse sinal? Algo milagroso. Uma virgem, uma mulher que nunca tinha conhecido um homem, ela iria conceber, ela iria ficar grávida, ela ia dar à luz a um filho. E o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Veja bem, dizer que uma virgem conceberia há tanto tempo atrás, Isaías abriu a boca para dizer aquilo que ele sentia que era de Deus. Mas você concorda comigo que essa palavra parece uma palavra difícil de ser cumprida? Parece uma palavra impossível, na verdade? Porque onde já se viu uma pessoa conceber sem ter tido relação com um homem, sem ter conhecido nenhum homem? Bem, você e eu, nós conhecemos a história. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Não a mãe de Deus, a mãe de Jesus. E quando a gente vai lá para Mateus capítulo 1, versículo 18, olha o que está escrito. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, mais uma profecia que Deus colocou na boca de Isaías tanto tempo antes e que realmente aconteceu. Não porque era possível homens manipularem os resultados, não eram seres humanos produzindo resultados, mas era o próprio Deus dando a sua palavra através de profetas e cumprindo através da sua mão poderosa e sobrenatural.
Então eu termino esse podcast com um texto de Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Começando de trás para frente nesse versículo, o zelo do Senhor, o cuidado do Senhor dos Exércitos foi que fez com que o Senhor Jesus, esse menino, nascesse entre nós. Um menino nos nasceu e o seu propósito era ter sobre os seus ombros o governo. E o nome que ele recebeu por parte do Senhor através de Isaías dizia já qual era o seu propósito. Ser um maravilhoso conselheiro, porque é isso que o Senhor Jesus é. Ser o Deus forte, porque ele é a revelação do Deus Todo-Poderoso. Ser o Pai da eternidade, porque ele estava desde o princípio. E o Príncipe da Paz, porque ele nos disse que ele nos daria a sua paz, não como o mundo nos dá. Ele nos dá uma paz a despeito das circunstâncias. Então é assim que nós terminamos o podcast. Muito agradecidos a Deus, porque o Senhor é soberano, porque nenhuma das suas palavras volta vazia, porque aquilo que ele falou através dos profetas, e olha que aqui eu mencionei somente Miqueias e mencionei também Isaías, porque eu quis focar nas profecias relacionadas ao nascimento de Jesus. Tem muitas outras. Eu poderia falar de outras passagens e de outros profetas e falar do livro de Salmos, mas eu me detive apenas nesses para não ficar um podcast tão comprido. Mas o que eu quero dizer é que nós podemos terminar este podcast com uma sensação de gratidão a Deus, porque o Senhor tem uma palavra que não passa, porque tudo aquilo que ele revelou aos seus profetas se cumpriu, e porque um menino nos foi dado, Jesus, o Senhor, que veio para nos resgatar do pecado, que veio para abrir para nós um vivo e novo caminho para nos achegarmos a Deus. Que você seja muito abençoado nesse dia. E me responda, você já sabia que o Antigo Testamento tinha profetizado a respeito da vinda de Jesus? Você já tinha ouvido falar disso? Responde para mim nos comentários se você já sabia disso ou se é uma novidade, se esses textos que eu falei para você nunca tinha lido a respeito. Escreve, por favor, vai ser muito bom ver o seu comentário. Deus te abençoe. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!